senhores membros do Executivo da República de Angola presentes neste evento, excelências, senhores representantes das instituições de cooperação para o desenvolvimento e das instituições multilaterais, excelentíssimos membros do corpo diplomático acreditado em Angola, digníssimos membros representantes da comunidade académica, estimados representantes da sociedade civil, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, constitui para mim um grande prazer, mas também uma elevada honra, fazer a intervenção inaugural deste importante evento que é o Angola Economic Outlook. Esta é a primeira edição deste fórum, mas estou certo de que haverá muitas outras edições no futuro. Nós consideramos que esta é uma plataforma importante para que o executivo do nosso país, a academia, o setor privado, o setor financeiro, a sociedade civil e os fazedores de opinião, em conjunto, avaliem os desenvolvimentos recentes da economia nacional e possam fazer as suas previsões quanto ao comportamento futuro da mesma. Quanto mais simétrica for a informação prevalecente nos mercados, isto é, levando ao limite, se todos os agentes económicos tiverem o mesmo nível de informação, maior é a eficiência de uma dada economia. Assim nos ensina a teoria económica moderna. Este evento constitui um importante passo nesta direção, pois é uma via importante para a apresentação de informação económica relevante para todos os agentes dos nossos mercados. Minhas senhoras e meus senhores, em qualquer economia estão em funcionamento permanente dois fluxos. O fluxo da economia real, que corresponde aos bens e serviços que são produzidos numa dada economia, e o fluxo monetário e financeiro, que serve para transacionar os bens e serviços antes produzidos. Para que uma economia funcione bem, tem de haver sempre um equilíbrio entre estes dois fluxos. Quando, por exemplo, devido a déficits orçamentais sistemáticos, a magnitude de meios monetários a circular na economia é muito superior ao volume que seria necessário para transacionar os bens e serviços existentes num dado país, dão-se, no mínimo, três fenómenos. 1. Continuação dos déficits orçamentais. 2. Os preços aumentam de modo generalizado, dando lugar a um processo inflacionário. E 3. Para uma economia muito dependente das importações, como é o caso de Angola, haverá uma grande pressão sobre os recursos externos do país, conduzindo a uma constante depreciação da taxa de câmbio. Esses três fenómenos, déficits orçamentais, inflação alta e taxa de câmbio com uma trajetória desvalorizante e imprevisível, embora pertençam à esfera dos fluxos monetários e financeiros da economia, acabam por afetar os fluxos reais, isto é, a esfera da produção de bens e serviços. O canal de transmissão do efeito destes dois fenómenos na economia real é a perda da confiança dos agentes económicos no mercado e o aumento das taxas de juro. Quando os agentes não confiam no mercado, não há investimentos, sobretudo na esfera da produção de bens e serviços. E não havendo investimentos, não há crescimento económico. E sem crescimento económico, não há prosperidade. Por esta razão, com vista a restaurar a confiança no mercado por parte dos agentes económicos e repor os equilíbrios das contas internas e externas, o Executivo de Angola
iniciou em 2018 um amplo programa de reformas económicas e financeiras. Em finais de 2017, eram muito profundos os desequilíbrios das contas internas e externas do nosso país. Apenas para servir de ilustração, em 2016, registrou-se um déficit orçamental de 3,7% do PIB e em 2017 um déficit orçamental de 6,3% do PIB. Os déficits sistemáticos resultaram no aumento dos níveis de endividamento do país. Como todos sabemos, quanto maior for o endividamento do Estado, maiores são as taxas de juros. Tal situação reduz o potencial de crescimento econômico, principalmente porque inibe o crédito ao setor privado, que passa a ter de enfrentar taxas de juros muito altas. Com as reformas fiscais implementadas a partir de 2018, no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica, Angola saiu de déficits orçamentais sistemáticos das suas contas fiscais para superávites. Desde 2018 até a presente data, o país tem apresentado superávites orçamentais, à exceção do ano 2020, por razões óbvias relativas aos efeitos da pandemia da Covid-19. O ano passado, Angola teve um superávit de 2,7% do produto interno bruto em termos orçamentais. Este grande esforço que o Executivo está a fazer para sair de saldos orçamentais deficitários para saldos superavitários é fundamental para inverter a tendência de endividamento do país e aumentar a confiança no mercado angolano. Os efeitos desta tendência de diminuição do endividamento público já são verificáveis no facto do rácio do estoque da dívida pública em relação ao PIB ter saído de 134% em 2020 para 65% em 2022, muito próximo do patamar de 60%, que é a meta que pretendemos atingir. Esta tendência de diminuição da dívida pública é um fator essencial para a diminuição gradual das taxas de juros do mercado, o que já está a acontecer, mesmo numa altura em que no mundo se assiste a uma tendência contrária de aumento das taxas de juros. As taxas de inflação têm conhecido igualmente uma trajetória nitidamente decrescente. Após ter atingido o pico de cerca de 42% em 2016, a mesma foi reduzida para 13,8% em 2022. Em fevereiro de 2023, a taxa de inflação fixou-se em 11,54%, a mais baixa desde 2015. O nosso mercado cambial está a funcionar normalmente, com a introdução de um regime de taxa de câmbio flexível que permitiu ajustar o valor da moeda nacional às condições de mercado, isto é, às condições da procura e da oferta de moeda estrangeira neste mercado. As transações cambiais do país tornaram-se mais seguras e previsíveis, e aqueles que investem em Angola têm podido expatriar os seus dividendos livremente e em tempo oportuno. A conta corrente da balança de pagamentos, que era deficitária até o ano 2017, passou a ter saldos positivos entre 2018 a 2022, mesmo no ano particularmente difícil de 2020. Este facto, associado às reformas introduzidas no mercado cambial, tem permitido manter as reservas internacionais do país em níveis adequados. Minhas senhoras e meus senhores, até agora estive a referir-me aos esforços que têm sido desenvolvidos no sentido de ser assegurada a estabilidade macroeconómica do país, que é uma matéria que nos coloca nos domínios orçamental, monetário e financeiro da economia. Ainda não me referi ao fluxo mais importante, que é o fluxo da produção de bens e serviços. Na verdade, e no limite, se uma economia não produzir bens e serviços, não tem sequer necessidade de fluxos monetários e financeiros.
A base de qualquer economia é a produção de bens e serviços. Os fluxos monetários existem para facilitar o processo produtivo e, sobretudo, para diminuir os chamados custos de transação. A estabilidade macroeconómica conseguida não é uma condição suficiente para o desenvolvimento do nosso país. É apenas uma condição necessária para restaurar a confiança dos agentes económicos, para promover o crescimento económico e para intensificar o esforço no sentido da diversificação da nossa economia. Neste processo de crescimento económico e de diversificação da economia angolana, o papel fundamental deve ser desempenhado pelo setor privado. O Estado deve jogar o papel de órgão regulador e coordenador do desenvolvimento, numa aliança estratégica com o setor privado, devendo proporcionar fundamentalmente as seguintes condições. Número 1, estabilidade política. Número 2, estabilidade macroeconómica. Número 3, infraestruturas básicas de apoio à produção. Número 4, o conhecimento científico com base numa educação de qualidade. Número 5, o respeito e a proteção da propriedade privada. Número 6, o primado da lei e a concorrência entre os agentes económicos. Número 7, a celeridade da justiça. Número 8, a existência de instituições fortes e credíveis. Estas são essencialmente as tarefas do Estado. O resto deve ser deixado ao setor privado. Minhas senhoras e meus senhores, depois de 5 anos consecutivos de recessão económica, Angola voltou a crescer em 2021, com uma taxa de 1,1%. Nesse ano, o setor petrolífero teve um crescimento fortemente negativo, de 11,2%. O crescimento global positivo só foi possível devido à forte recuperação do setor não petrolífero, que teve um crescimento de 6,4%. Em 2022, a tendência de recuperação da economia foi consolidada. Estimativas preliminares indicam que o PIB, o ano passado, terá crescido em torno de 3,05%, com o setor de petróleo e gás a crescer 0,5% e o setor não petrolífero a crescer 3,9%. Para o ano em curso, a previsão de crescimento é de 3,3%, com o setor petrolífero a crescer 3,3% e o não petrolífero a crescer 3,42%. Temos de continuar nesta trajetória de crescimento económico para que os grandes problemas sociais do nosso país sejam resolvidos, com especial realce para as taxas altas de desemprego que o nosso país ainda apresenta. Como temos dito em várias ocasiões, aumentar a produção nacional constitui um imperativo nacional para que possamos ter uma economia mais forte e menos vulnerável a choques externos, sobretudo os choques ligados à grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional. Temos vários programas em curso para intensificar o esforço do país para aumentar a produção nacional e diversificar a nossa economia, que vão ser apresentados ao longo deste fórum. Minhas senhoras e meus senhores, a estratégia de longo prazo de Angola, que tinha como horizonte temporal o ano 2025, foi expandida para o ano 2050. Esta estratégia, tal como ontem apreciada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, será submetida à consulta pública brevemente. Com base nesta estratégia, está em fase final de elaboração o Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola para o período 2023-2027, que vai priorizar 3 domínios fundamentais, nomeadamente o desenvolvimento do capital humano, visando aumentar a produtividade do país, a expansão e modernização das infraestruturas de Angola e a diversificação
da economia nacional. Estes são os grandes desafios que temos pela frente. Tal como conseguimos vencer as grandes batalhas ligadas à estabilização macroeconómica do país, mesmo em circunstâncias internacionais difíceis, também vamos vencer os grandes desafios que se colocam no sentido de mudarmos definitivamente a estrutura económica de Angola, hoje ainda muito dependente dos recursos do petróleo. As medidas que estamos a tomar são no sentido de apoiar os nossos empresários, são no sentido de aumentar a confiança dos agentes económicos na nossa economia e, por esta via, aumentar os níveis de investimento privado no nosso país. Com isso, vão aumentar o número de empregos, vão aumentar os rendimentos dos nossos cidadãos e vai aumentar o bem-estar de todos os angolanos. Este é o nosso grande objetivo. Muito obrigado pela vossa atenção.